nós vamos falar sobre como raciocinar de forma segura na dor no joelho. Então você já tem um norte, não é tendinite do tendão patelar. Se dói lá dentro, é algo relacionado com as estruturas que estão aqui dentro. Em cada local que ele falar aqui tem um raciocínio diferente. Agora é a hora da gente juntar essas peças para poder chegar num diagnóstico fisioterapêutico correto para esse paciente. No teste de compreensão da patela, você vai analisar se existe algum desgaste entre o sulco troclear do fêmur e a patela, onde ela articula. Olá, físios, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui, o nosso 10º episódio do programa Diploma em Ação. Que programa é esse? Nesse programa aqui, toda terça e quinta às 18 horas, vai ao ar um vídeo onde eu vou te ensinar, te explicar técnicas, estratégias para você já se sentir mais segura, para você sentir que está pronta para iniciar os seus atendimentos. Então, a cada episódio, você vai se sentir cada vez mais pronta, mais preparada para poder tirar o seu diploma da gaveta e colocar ele em ação. Então, esse é o meu objetivo, ajudar fisioterapeutas a se inserir no mercado de trabalho, a iniciar os seus atendimentos, a sair da insegurança, do medo e se tornar referência. Bom, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, especialista em avaliações, especialista em traumato-ortopedia, mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional. Há 9 anos eu venho reabilitando vidas e há 4 anos o meu foco, meu objetivo é ajudar fisioterapeutas que estão no mesmo barco que eu estava, que é aquele barco da insegurança, do medo, travada. Tirar essas físios desse local e levar elas para o sucesso, se tornar referência e atender os pacientes com total segurança. E no programa de hoje, no nosso 10º episódio, nós vamos falar sobre como raciocinar de forma segura na dor no joelho. Então, paciente com dor no joelho, o paciente chegou para você relatando uma dor no joelho. Em cada local que ele falar aqui tem um raciocínio diferente. E no vídeo aqui hoje você vai aprender a ter esse raciocínio, a ampliar o seu conhecimento, a sua mente em relação ao que pode ser essas dores no joelho do seu paciente. Então, bora para o vídeo de hoje, bora ser seguras. E antes da gente entrar aqui no conteúdo, então, já prepara aí papel, caneta, para você anotar tudinho, para você já ficar com tudo aí anotado, tudo esquematizado, para quando chegar um paciente você já saber exatamente o que fazer com ele. Mas antes da gente começar o nosso vídeo aqui, entrar no conteúdo a fundo, já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que sempre que sair um vídeo novo você será notificada e encaminha esse vídeo para aquela amiga físio que está se sentindo insegura, que ainda não começou os seus atendimentos. Manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que você vai estar ajudando ela muito, porque ela vai se sentir um pouco mais preparada para enfrentar aí o mercado de trabalho. Bom, paciente com dor no joelho. Então já chegou para você já escutou alguém falando assim, porque eu tô com uma dor no meu joelho estala quando eu vou andar, quando eu agacho meu joelho estala. Parece que ele tá todo bambo lá dentro, ou eu sinto uma dor atrás do joelho, eu sinto uma dor debaixo do joelho, em cima do joelho. Então, para cada local de dor, nós vamos ter um raciocínio fisioterapêutico diferente, para a gente poder investigar se realmente essa dor é devido a esse problema que nós estamos desconfiando, e aí depois a gente confirmando isso, a gente elabora um bom plano de tratamento. E aí sim a gente vai corrigir, vai tratar exatamente o que o nosso paciente precisa. Vamos fazer aqui várias situações, várias causas, vários relatos de dor, várias situações de dores. O paciente pode chegar. Em cada uma eu vou explicar o raciocínio que está por trás desse tipo de dor. Combinado? Então vamos lá. Primeira situação. O paciente chegar para você relatando que sente que o joelho está todo bambo. Parece, doutora, que tá tudo solto aqui dentro. Quando eu vou andar, parece que tudo se mexe, tá tudo bambo aqui dentro do meu joelho. Pausa aí. Qual é a hipótese que nós levantamos aqui?
Se esse paciente apresenta tudo bambo, essa sensação de tudo solto, é porque nós estamos lidando com as estruturas internas desse joelho. Nós estamos lidando com lesões internas do joelho do nosso paciente. Quando a gente fala de lesões internas, o que a gente pode, quais são as causas dessa dor? Quais são os problemas? Aqui no caso, as causas secundárias, tá? Que são aqueles sintomas que é aquele sintoma principal, é a causa principal, né? E aí a causa primária a gente vai investigar nas articulações adjacentes, beleza? Esse termo aqui já é claro para vocês, causa primária, causa secundária. Comenta aqui para mim, deixa aqui para mim nos comentários. Você sabe direitinho o que é isso? Que eu sempre falo, causa primária, causa secundária, ou não, você ainda tem uma dúvida em relação a isso? Coloca aqui para mim. Então, o nosso paciente está lá. Se ele tem essa bambeza lá dentro, a gente começa a desconfiar de lesões ligamentares e meniscais. Então, esse paciente provavelmente ele vai ter uma lesão de algum ligamento e aí, durante a nossa avaliação, a gente vai conseguir identificar se essa lesão é grau 1, grau 2 ou grau 3 ou ruptura total. De quais ligamentos? O LCA, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral. A gente tem que investigar a integridade desses 4 ligamentos. E também a gente vai ter que analisar os meniscos, menisco medial, menisco lateral. Será que todas essas estruturas estão íntegras? Então, quando o paciente fala que está tudo bambo, você já levanta uma luzinha de que esse paciente apresenta lesão interna de ligamentos ou meniscos. Aí que entra o seu grande diferencial. Agora é a hora da gente fazer o quê? Analisar cada uma dessas estruturas para a gente poder saber se realmente ele apresenta lesão nessas estruturas. Se sim, a gente já encaminha o nosso tratamento para essas estruturas. Olha como é que fica mais claro quando a gente tem um direcionamento, quando a gente tem um passo a passo do que fazer. Então, esse passo a passo que te permite, que te deixa mais segura para poder ir atender o seu paciente. Quando a gente não tem um passo a passo, quando a gente não tem um caminho para seguir, a gente fica cercada de dúvidas, inseguranças, medos. Esses medos te trava, te deixa cada vez mais se sentindo, né, cada vez menos capaz de atender. E aí você nunca começa a atender. Sempre fica postergando, né? Sempre fica procrastinando e nunca começa a atender um paciente por medo. Então, o medo te paralisa. E aí, quando você tem esse passo a passo, você já se sente mais segura, confiante, porque você sabe o que você vai fazer. Você já sabe qual vai ser o caminho, você já sabe um raciocínio. Então, você já tem mais segurança para poder atender esse tipo de paciente. Outra situação. Então, segunda situação aqui. O paciente chegou para você relatando que o joelho dele dói bem aqui, ó, abaixo da patela. Nossa, é uma dor que se eu apertar, dói. Se eu dobrar o joelho aqui, dói. O que a gente pode desconfiar aqui? Nós podemos desconfiar que esse paciente apresenta uma inflamação aqui no tendão patelar, uma tendinite do tendão patelar. Podemos desconfiar que esse paciente ele pode apresentar o quê? Um encurtamento do quadríceps, o que está puxando, tracionando essa patela anteriormente, tirando ela ali do lugarzinho onde ela articula, que é o sulco troclear do fêmur. Então, se nós tivermos aqui um encurtamento do quadríceps, ele vai estar superiorizando essa patela e aí estirando, né, esticando aqui o tendão patelar, provocando mais uma lesão. Então, é por isso que a gente tem que saber também avaliar toda essa estrutura, não só, eu vou palpar o músculo aqui, quadríceps, e ver se ele está rígido e aí sim eu confirmo. Ou se ela não tem alongamento, eu confirmo que ele está contraído, ele está rígido. Não. Quando a gente fala de analisar o ventre muscular, quando você tem que analisar o ventre de qualquer músculo, você tem que levar em consideração o quê? Aonde ele origina e aonde ele insere. Mas cai aqui entre nós. Fecha aqui, faz um parênteses. Não é saber origem, inserção de músculo, não. Você não precisa ficar decorando origem e inserção, não. Aqui é mais papo reto. A gente não fica decorando isso, não. Porque isso não te dá raciocínio. Não te mostra o que você tem que tratar. A gente tem que ter só uma noção.
Então, se nós temos aqui um quadríceps, onde o quadríceps origina? A Rayane, é por aqui, ó, no quadril, na pelve. Ótimo. Você tem essa noção de que é quadril, pelve, então a gente tem que analisar quadril e pelve. E ele vai inserir aonde? Lá na tíbia, né? Finalizando aqui no nosso tendão patelar. Então, isso aqui que você tem que ter em mente, aonde ele origina, aonde ele insere. Agora, ele origina lá no trocânter maior do fêmur, no 2/3. Não, para de papagaiada. Isso aí só foi para você formar lá e pronto. Eu não falo, aqui dentro da CFA, eu não ensino ninguém, eu não fico falando com ninguém que tem que decorar a origem de inserção de músculo, não. Ocupa sua mente com conteúdo, com coisas que precisam, que realmente vão te dar direção, que realmente vão guiar todo o seu raciocínio, que realmente vai fazer a diferença na sua vida profissional. Agora, origem e inserção de músculo, isso não vai fazer diferença na sua vida. Você tem que saber o quê? Ter um guia. Também não é ficar perdido. Eu acho que o quadríceps origina lá nas vértebras lombares. Não, também você tem que ter só um norte de onde ele origina, mais ou menos, onde ele insere. Por quê? Porque quando a gente vai analisar o ventre desse músculo, analisar a estrutura do músculo, se o músculo está contraído, se ele está rígido, a gente tem que levar em consideração as estruturas, onde ele origina e onde ele insere. Por que isso? Porque se ele origina aqui no quadril e o meu paciente apresenta pouca mobilidade do quadril, isso vai interferir, vai impactar de forma positiva nesse encurtamento do músculo. Então, isso vai provocar um maior encurtamento muscular no quadríceps do meu paciente. Por isso que eu tenho que saber onde ele origina, porque eu tenho que trabalhar essa estrutura. Então, eu vou ter que trabalhar mobilidade do quadril dele para mim poder ganhar um alongamento desse músculo. E não só ficar alongando de forma passiva, ativa, não. A gente tem que trabalhar as estruturas articulares, onde ele origina, onde ele insere. Aí sim você consegue ganhar um maior alongamento desse músculo. Aí sim você consegue trabalhar o ventre desse músculo. Isso serve, esse raciocínio, é para qualquer músculo que você for analisar. Então, saiba mais ou menos, tem aí mais ou menos aonde ele origina, onde ele insere. E para de ficar decorando a origem e inserção de músculo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Finalizamos esse segundo caso, que é a dor abaixo da patela. Então, a gente precisa analisar todas essas estruturas para realmente descobrir se essa dor é devido ao encurtamento, a pouca mobilidade do quadril, o que está acontecendo, beleza? Outra situação, o paciente relatar para você que ele sente uma dor dentro do joelho. É uma dor dentro do joelho, quando eu vou subir escada, descer escada, parece que assim, eu tô arrancando meu joelho fora. Dói lá dentro. Aqui a gente vai trazer várias situações. O que pode ser? Pode ser uma artrose? Sim, pode ser uma artrose. Pode ser uma síndrome patelofemoral, da dor patelofemoral? Pode. Pode ser uma condromalácia patelar. Pode ser um desgaste ali articular da patela dentro do sulco troclear do fêmur. Então aqui tem várias situações que podem ser essa dor dentro do joelho. Mas sabendo que não pode ser, por exemplo, uma dor dentro do joelho, não pode ser uma síndrome, uma tendinite do tendão patelar. Então você já tem um norte. Não é tendinite do tendão patelar. Se dói lá dentro, é algo relacionado com as estruturas que estão aqui dentro. Então é síndrome da dor patelofemoral, condromalácia patelar, uma artrose no joelho. Isso tudo pode ser um desgaste da patela no sulco troclear do fêmur. E como a gente vai descobrir isso? Avaliando todas essas estruturas. Um exemplo aqui, o teste de compreensão da patela. No teste de compreensão da patela, você vai analisar se existe algum desgaste entre o sulco troclear do fêmur e a patela, onde ela articula. Então, esse teste deu positivo? Bom, você já começa a partir daqui. Quais são as disfunções que geram isso? Esse desgaste? Pode ser a condromalácia ou pode ser a síndrome da dor patelofemoral. Aí a gente vai, através lá da anamnese, lá da história do paciente, a gente vai buscar todo esse histórico dele
para poder saber se é condromalácia patelar ou síndrome da dor patelofemoral. Então, aquela partezinha que você conversa com o paciente, que você faz perguntas para o paciente e ele te responde, a nossa famosa anamnese, mas que aqui no método, no roteiro da dor, eu chamo de investigação da dor, investigação detalhada. Nessa investigação, ela não é só um bate-papo. Ela não é só uma conversa solta para você saber de quantos filhos, quantos netos e quanta cirurgia a pessoa fez. Não, ela deve ser objetiva, ela deve ter um foco, em cada pergunta deve guiar o seu raciocínio. E aí, quando a gente chega agora nessa análise, a gente deve fazer o quê? Buscar aquelas informações e unir. É igual juntar as pecinhas de um quebra-cabeça. Agora é a hora da gente juntar essas peças para poder chegar num diagnóstico fisioterapêutico correto para esse paciente. Então, o que eu vou saber? Como eu vou descobrir se é X ou Y, se é condromalácia patelar ou se é a síndrome da dor patelofemoral? Quem vai me dizer é a anamnese, é a história desse paciente. Então, tá vendo como é que é importante a gente saber fazer uma boa anamnese com perguntas estratégicas, perguntas certas. Você deve ter um bloco de perguntas aí, para não ficar perdida, para não chegar na hora e falar o que eu pergunto. Aí a gente sempre cai naquelas perguntas genéricas. Ai, paciente, como tudo começou? Não, deleta isso. Você tem que ter perguntas estratégicas, perguntas focadas, perguntas certas. Como, por exemplo, se foi um idoso, você perguntar para ele: ô paciente, quando foi a primeira vez que você sentiu essa dor? Mas por que, Rayane? Porque pode ser uma dor, ele pode estar com uma calcificação, ele já pode ter lesionado aquele joelho anteriormente e agora é uma consequência daquela primeira lesão. Então você precisa descobrir essa primeira lesão, qual foi a causa dessa primeira lesão, tratar ela, porque não adianta nada você já querer tratar a lesão atual hoje, sem saber a história dessa lesão. O que aconteceu, se teve causas anteriores, se está tendo alguma compensação, se é uma compensação antiga que esse paciente apresenta. Isso tudo a gente descobre através daquele bom bate-papo no início da nossa avaliação fisioterapêutica. E aí, depois dessa avaliação, que entra essas análises, esses testes, os testes clínicos, ortopédicos, os testes funcionais, que são importantíssimos para poder dizer para você se a dor do seu paciente é A ou B, se a causa da dor dele tem relação com o tornozelo ou com o quadril ou a lombar. Então, eu já atendi um paciente uma vez, olha só, o senhor Sérgio. Ele chegou para mim, ele já tinha feito ressonância, já tinha passado por vários e vários médicos, tinha ido fora, né, aqui da nossa cidade, foi para São Paulo fazer exames, voltou e uma dor constante no joelho, mas muita dor no joelho. Quando sentava, levantava, fez ressonância, deu lá uma artrose. Normal, um senhor de 78 anos, normal, uma artrosezinha. Isso todo mundo vai ter, um desgaste. Deu a artrosezinha e ninguém descobriu o que ele tinha. E aí encaminha para um, encaminha para outro, e aí ele chegou até a mim. Quando ele chegou até a mim para poder tratar esse joelho, ele chegou com uma indicação do médico para fazer 10 sessões, aquela indicação que a gente dá vontade de fazer isso aqui. Porque médico não prescreve conduta fisioterapêutica, sabe? Quando chega aqui as receitinhas falando assim, 10 sessões de analgesia, alongamento, fortalecimento, que a gente ama receber, chegou para mim. E aí aquilo a gente ignora, joga aquela prescrição fora e você vai fazer a sua prescrição fisioterapêutica, a sua avaliação. E aí na minha avaliação, usando o método, o roteiro da dor, que aí é um passo a passo guiado, te falando por onde começar, quais perguntas fazer, quais testes realizar, como analisar, como raciocinar. E aí, quando eu fui aplicando, fui realizando todo o roteiro da dor com o senhor Sérgio, a dor dele era incessante no joelho, muita dor. Não tinha inchaço, não tinha edema, não tinha nada. Só mesmo assim, na ressonância tinha dado uma leve artrose. Quando eu fui analisar, e aí que entra, olha só, a gente saber identificar o que o paciente tem. A dor dele era uma dor difusa. Ele não tinha uma dor localizada, era uma dor difusa. Principalmente quando ele ia levantar da cadeira, ele sentia aquela pressão, uma dor assim, que ele não conseguia explicar essa dor no joelho.
Não era dentro, não era do lado de fora, não tinha um local específico assim onde palpasse e que ele sentia dor. Aquilo a gente já fica cada vez mais assim, e agora, o que que é? Quais são as causas dessa dor, né? Bom, durante a avaliação eu fui investigar todas as estruturas adjacentes. Olhei tornozelo, quadril, pelve, sacro, lombar, olhei todas as estruturas para mim poder descobrir o que estava acontecendo com o senhor Sérgio. E sabe o que eu descobri? Sabe qual que era a causa da dor do senhor Sérgio? E assim, detalhe, ele já estava há 2 anos fazendo de tudo. Infiltração, fez aqueles acupuntura, fez auriculoacupuntura, fez tudo que você imaginar. E nada tinha aliviado. Quando eu cheguei no final da avaliação dele, a dor no joelho dele era uma dor referida. Ele não tinha problema nenhum naquele joelho, exceto uma pequena artrose, mas que não estava atrapalhando ele ali, não era ela que estava causando essa dor. E o problema dele estava onde? Lá no quadril. Ele estava com um encurtamento aqui do nosso psoas, do piriforme, o músculo piriforme, ele estava pinçando o ciático. Ele estava com uma síndrome do piriforme. E não tinha aquela dor clássica de que dói no bumbum e irradia para a perna. Ele só estava com uma dor referida no joelho. Aquela dor irradiada ele não estava sentindo. Então isso não é regra. Toda síndrome do piriforme dói no bumbum e irradia para a perna. Não, isso não é regra. No senhor Sérgio, ele estava com um pinçamento do piriforme, mas a dor dele referia lá no joelho. E aí, todos os profissionais focavam só no joelho. Olhava só para o joelho. Esse é o seu diferencial. É por isso que quando você segue um roteiro, um método, um passo a passo, você se torna referência, porque você não deixa passar nenhuma brecha. E com todos esses pedacinhos que você investiga no paciente, você descobre tudo o que ele apresenta. Você consegue fazer um mapa, né? Você consegue investigar tudo o que está acontecendo com ele, todas as alterações que ele apresenta, para vir tratando uma por uma. Então eu fui e tratei aqui questão de 2 atendimentos, 2 no máximo, acho que foram só 2. Pronto, o Sérgio melhorou a dor dele, nunca mais voltou e tá feliz da vida com 0 dor até hoje. Isso já deve ter uns 5 anos. Então assim, não tem regra. Então nunca pense em atender pacientes com protocolo, porque se você ficasse presa ali, dor no joelho, só joelho, você também ia ser mais um profissional onde o seu Sérgio ia passar e não ia ter o problema dele solucionado. É por isso que você se torna referência, porque você não olha só para aquela estrutura onde dói, você olha para o paciente como um todo. Tá? Então esse é o seu diferencial. E esse passo a passo, o método roteiro da dor, eu vou ensinar você a montar qual é o raciocínio que está por trás desse método, quais são os pontos que devem ter no seu roteiro da dor. Eu vou ensinar esse passo a passo aqui para você destravar a sua insegurança e fazer valer todos esses anos de faculdade, colocar esse diploma em ação. Eu vou ensinar no Destrave. É um evento online, gratuito, começa dia 2, vão ser só 2 aulas, dia 2 e dia 4 de junho. Eu vou ensinar tudo que está por trás desse roteiro da dor, para você conseguir fazer o seu e destravar, sair do medo, da insegurança. Como eu faço, Rayane, para fazer a minha inscrição? Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link. Então, lá, clica no link, faça a sua inscrição para o Destrave e eu te encontro no dia 2 para você destravar todo o seu medo, toda a sua insegurança e virar uma potência de fisioterapeuta que você nasceu para ser. Então, gente, antes de qualquer situação, eu falo muito isso aqui também. Chegou um paciente para você com qualquer queixa, qualquer dor, qualquer incapacidade, antes de você já pôr a mão, querer tratar, querer resolver o problema dele, antes de qualquer coisa, faça uma boa avaliação. Avalie o seu paciente. Avaliação não é só bater ponto. Avaliação não é só uma etapa ali para poder fingir que passou por aquilo.
A avaliação é o ponto mais importante, é o ponto principal para você elaborar um bom plano de tratamento, descobrir tudo que o paciente apresenta e aí sim entregar, resolver o problema dele, porque você vai tratar exatamente todas as alterações que você encontrar nesse paciente. Beleza? Bom, e existem outras situações na dor no joelho? Sim. Mais uma é uma dor onde o paciente vai relatar para você aqui na região medial. Então, se ele sente uma dor aqui, pode ser uma dor meio difusa na região aqui da tíbia. O que isso pode ser? Pode ser a nossa síndrome, a inflamação lá, tendinite da pata de ganso, inflamação dos músculos, né, dos tendões do semiceme e graço. Então, se ele tem essa dor nessa região, ele pode estar também com uma síndrome da pata de ganso, né, uma tendinite da pata de ganso, inflamação dos tendões que constituem a pata de ganso. Aí também, mesmo raciocínio, vamos buscar a origem desses músculos para poder avaliar a articulação onde ele origina, a articulação onde ele insere, e aí sim a gente analisar se realmente ele apresenta essas alterações, se realmente ele tem essa dor. Beleza? Bom, e dores atrás do joelho, se tiver um carocinho, pode ser um cisto de Becker, que aí é aquele envaginamento, né? Aquela dorzinha, aquele excessozinho, cisto, que é aquele excesso de líquido sinovial. Então, se ele tiver uma dor atrás do joelho com uma bolinha, pode ser um cisto de Becker. Aí a gente tem que também buscar analisar, avaliar, palpar, analisar todas as estruturas para ver se realmente ele tem esse cisto de Becker. Show! E aí, Rayane, então a base de um bom tratamento está na avaliação. Eu espero que o conteúdo aqui do vídeo de hoje tenha te destravado em relação a esses pacientes com dor no joelho, tenha, assim, ampliado os seus conhecimentos. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a maior sacada que você tirou do vídeo, se você gostou, para mim continuar fazendo vídeos assim, né, com essa linha de raciocínio. Então, o seu feedback aqui para mim é muito importante. E eu te encontro no próximo episódio aqui do nosso programa Diploma em Ação. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!